Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Eu que estou com um ajudante de peso aqui hoje, que é o Gianluca, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. Mas agora vamos falar desse assunto de extrema importância, principalmente, eu diria que para quem está pensando em casar, muita gente que também já está casado, que tem os filhos, que quer sair do aluguel, que é a casa própria, né, doutora? Sim, sim, Fê. Como nós dissemos anteriormente, esse é um sonho unânime. Todas as pessoas sonham em ter a casa própria. O grande problema é que, muitas vezes, a gente não planeja e acaba tendo muitos problemas, até ações, perdendo o imóvel. Então, nós estamos aqui para poder ajudar essas pessoas, trazendo as informações e tentando trazer soluções, sem necessidade até de ações judiciais. Às vezes, é um problema que a pessoa acha, estou vivendo um problemão. Às vezes, você procurar a parte, você consegue resolver sem necessidade de protelar mais, de gastar, de ter um custo maior com o advogado. Pois é, no programa anterior, a doutora conversou conosco sobre o planejamento da compra do imóvel, né, doutora? Sim. Enquanto o imóvel está na planta ainda, quais os cuidados que a pessoa tem que ter naquela negociação com a construtora. Hoje ela vai falar já da aquisição do imóvel, que, claro, é comum, todo mundo pensa, saiu o meu imóvel, ficou pronto, meus problemas terminaram. E, infelizmente, não é assim, né, doutora? É verdade, é verdade. Então, nós temos algumas perguntas aqui. O programa anterior repercutiu de uma forma tão grande que as pessoas enviaram muitas dúvidas. Então, a doutora vai continuar nesse assunto hoje. Doutora, não deu nem para selecionar nomes, porque foram muitas dúvidas realmente. Como você disse, é unânime essa vontade do imóvel, da casa própria. Então, nós nem colocamos por nome, sim, assim, nós selecionamos as dúvidas mais frequentes. Após fazer a vistoria no imóvel e entrar nele, doutora, apareceram problemas. O que fazer? Tá. Bom, como nós não sabemos quais os tipos de problema que aparecerão nesse imóvel, nós vamos elencar uma situação. Então, digamos que você entrou no imóvel e apareceram infiltrações. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar se essa infiltração, quem causou. Porque, por exemplo, se você contratou uma empresa de planejamento de imóveis, ela vai instalar os móveis no seu apartamento e não se verificou o encanamento, e essa empresa que você contratou acabou causando infiltração, você é o responsável por corrigir esse problema no imóvel. E tem que corrigir imediatamente para não começar a dar problema nos vizinhos. Agora, se você entrou no imóvel e esse problema você percebeu imediatamente que foi realmente problema de defeito de construção, primeira coisa que você tem que fazer, tira a foto do problema, encaminhar uma notificação extrajudicial para o condomínio e para a construtora. Por que para o condomínio também? Porque, às vezes, houve um problema de infiltração no vizinho. Talvez uma empresa terceirizada acabou furando o encanamento. Então, você tem que notificar também o condomínio. Então, notifica o condomínio e a construtora, explicando todo o problema que está sendo causado no seu apartamento, junta fotos e dá um prazo. Normalmente, a gente orienta a dar um prazo de 10 a 15 dias. Dá um prazo de 10 a 15 dias para eles se manifestarem. Caso eles se permaneçam inertes, você tem duas opções. Se for um problema muito urgente, obviamente, não dá para você esperar uma ação judicial. Então, você chama três empresas, providencie 3 orçamentos e, de preferência, contrate antes um engenheiro para ele dar um laudo antes de você corrigir esse problema, para comprovar que esse problema realmente é culpa da construtora ou é culpa do condomínio. Corrija esse problema e depois ingresse com uma ação judicial para você ser ressarcida daquilo que você realmente gastou. Agora, assim, olha, não é um problema muito grave, eu também não tenho condições de desembolsar. Então, você entra com uma ação judicial imediatamente, comprovando que você notificou o condomínio e a construtora e eles ficaram quietos. E o juiz vai fazer com que o responsável conserte esse problema do seu apartamento. Se eles continuarem mesmo assim parados, o juiz vai converter isso em perdas e danos. Ou seja, o juiz vai falar, bom, se eles não querem consertar, então eu vou condenar essa empresa a pagar aquilo que deve. Então, é esse procedimento que a empresa tem que tomar, e é o procedimento que o consumidor sempre, antes de ir para uma ação judicial, tente resolver amigavelmente.
Quer dizer, dá um pouco de trabalho, mas tem que fazer. Sim, sim. Tem que Até fazer. porque se ele ir direto numa ação judicial, ele vai ter problemas depois. Vão alegar a má-fé dele, que ele está querendo receber alguma coisa. Então, tenta sempre essa judicial, que é a melhor solução. Agora, de repente, ele já está lá, aconteceu esse vazamento, estragaram os móveis. O que ele tem que fazer, doutora? O procedimento é o mesmo. Agora, no que tange aos móveis, a gente não orienta, obviamente, você consertar. Por quê? Num processo judicial, você vai ter que provar que o problema, o estrago no móvel, se deu em razão, por exemplo, dessa infiltração. Então, deixa o móvel lá, porque se houver necessidade de uma perícia judicial, eles vão constatar que realmente o problema foi em razão de culpa da construtora, para aí sim ser ressarcido. Mas o procedimento é o mesmo: notifica, tira foto, encaminha para a construtora, encaminha para o condomínio e espera eles se manifestarem. Não se manifestarem, procura um advogado de confiança para ingressar com a medida judicial. Normalmente, doutora, quando existe essa negociação com a casa própria, o cliente, digamos assim, ele paga uma comissão para o corretor. Nesse caso, ele pode pedir o reembolso dessa comissão? Esse é um grande problema, porque, assim, normalmente, as pessoas não... Principalmente alguns anos atrás, eu estou dizendo até ano passado, as pessoas compravam um imóvel na planta, nem sabia que estava pagando corretor. Depois falavam, mas como assim eu paguei corretor? Então, nós temos que analisar duas situações. A primeira, se você comprou um imóvel, por exemplo, você vende o imóvel para mim, você, vendedora, normalmente é responsável pelo pagamento da corretagem, até porque foi você que contratou esse corretor para vender o imóvel. Então, se você vendeu e você pagou o corretor, você não vai ter direito ao reembolso. Agora, se for numa relação de consumo, é onde pega. A pessoa fala, doutora, eu entrei no estande de vendas, fui ver o imóvel, quem me atendeu foi um corretor da construtora, eu ainda tenho que pagar a comissão dele, e é um valor considerável. Tem clientes que pagam até 50, 60 mil reais de corretagem e nem sabe que está pagando. Então, diante de tanta discussão acerca de corretagem, considerando que nós temos hoje mais de 230 mil corretores e 40 mil empresas de corretagem, tantas discussões, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, veio agora e disse o seguinte: a empresa pode cobrar corretagem, desde que o consumidor, na hora que ele sentar na mesa, eu tenho que falar, olha, o senhor vai ser obrigado a pagar a corretagem do corretor e vai ter que constar no contrato. Se não constar e ele não soube, ele tem direito, sim, ao ressarcimento. Ele tem 3 anos. Então, se você entrou no estande de vendas, você não foi informado que você era obrigado a pagar a corretagem, que você pagou. Você achou que aquele valor era parte do imóvel. Você tem 3 anos para ingressar com uma ação judicial e pedir o ressarcimento. A questão é que ainda a gente está brigando no STJ, é que, mesmo que, então, eu sentei no estande de vendas, ele falou para mim, olha, você vai pagar corretagem de 30 mil reais. Ok, não tem problema, eu vou pagar. Só que eu comprei o imóvel e eles prometeram entregar para mim o imóvel em janeiro de 2007. Nós chegamos em janeiro de 2009 e não me entregaram ainda. Horas. Eu não quero mais esse imóvel, porque eles já demoraram 2 anos, ainda está em construção. Então, eu vou reincidir um contrato por culpa da construtora. Essa discussão está pegando, porque se eu entrei com uma ação de rescisão contratual por culpa da construtora, nada mais justo do que me devolverem o valor da corretagem. Porque eu tenho que retornar ao estado anterior, porque a construtora ela vai ficar com o imóvel de novo e aquele corretor vai vender o imóvel de novo para outra pessoa. Então, nós estamos aí lutando ainda com a STJ a favor de nós, consumidores, nesse sentido. Doutora, só mais uma dúvida antes de eu chamar o comercial. Por exemplo, se a pessoa financiou um imóvel, e aí tem esse valor de corretagem, que normalmente não é baixo, porque os imóveis são muito, muito caros. Ele entra ali naquele percentual de negociação, ou seja, a pessoa paga juro em cima daquele valor da corretagem também? Não, normalmente, como você paga direto para o corretor, você parcela diretamente com ele, então não incide juros, correção, não. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí que daqui a pouquinho a gente continua com esse assunto. É rapidinho, bate lá, volta cá.